Bem-vindos. Hoje vamos dar uma olhada mais de perto em 1984, do George Orwell. A ideia é analisar essa obra como uma representação forte do que é um Estado totalitário. Exato. E a nossa base aqui é um artigo acadêmico recente, né, do Saulo Barreto Lima Fernandes e do Douglas Rodrigues de Souza. Isso mesmo. Eles investigam a visão do Orwell, a luta dele contra as ameaças à liberdade que ele via no século XX. Uhum. Então, o nosso objetivo é tentar entender a mensagem central do Orwell contra o totalitarismo e como 1984 mostra os mecanismos, os perigos disso tudo. Principalmente o medo que ele tinha de que o totalitarismo virasse algo global, né? Sim, ele mesmo dizia por volta de 1936 que tudo que ele escrevia a sério era, de forma direta ou indireta, contra o totalitarismo. E a favor da visão dele de socialismo democrático, é importante dizer. Exato. E ele se preocupava até com o impacto disso na própria literatura. Pronto, vamos lá mergulhar nisso. Sem dúvida. Olha, 1984 é provavelmente a obra mais impactante do Orwell nessa denúncia. Teve uma recepção, assim, bem controversa, foi censurada e tudo, Sim, lembro-me disso. mas tornou-se fundamental. O crítico Irvin Howe disse algo interessante, que nenhum outro livro tinha conseguido expor tão cruamente a essência do totalitarismo. Capturando o tom, ele dizia, né? Exatamente, o tom da vida nesses regimes. E o fascinante é justamente isso, essa capacidade de transmitir a atmosfera, aquela coisa opressora. É palpável, né? Você sente isso na descrição da Oceania, um daqueles 3 superestados sempre em guerra, o Partido Único, o Solsing, com o grande irmão onipresente. Aquela frase, o grande irmão está observando você? Totalmente. E os ministérios da paz cuidando da guerra, do amor para a tortura, da verdade para a mentira, da fartura para a fome. É uma inversão completa. É quase um treino para o duplo pensar que a gente já vai falar. Essa inversão serve a um propósito muito claro. Que é o poder, né? Sim, a natureza do poder, como o O'Brien, aquela figura do partido, revela de forma brutal. Ele diz que o poder não é um meio para algo, tipo bem-estar ou justiça. Não, É um fim em si mesmo. é um fim em si mesmo, poder puro. O'Brien até comenta que as oligarquias anteriores, tipo nazis ou comunistas russos, não admitiam isso. Não admitiam que era só pelo poder. Então essa honestidade brutal sobre o poder absoluto é que torna o Solzhenitsyn ainda mais, talvez, assustador na visão do Orwell. Eu acho que sim, porque elimina qualquer desculpa, qualquer pretensão de um bem maior, sabe? Faz sentido. Isso se conecta com a ameaça do Partido Único. Como diz o Jorge Miranda, um teórico político, o Partido Único destrói o pluralismo, que é a base da democracia. E para manter esse poder todo, eles usam mecanismos psicológicos, imagino. Exato. Um deles é criar um inimigo, o Emmanuel Goldstein. Os 2 minutos de ódio. E isso serve para canalizar a raiva, a frustração das pessoas para longe dos problemas reais. É uma tática clássica, né? Como Pedro Serrano lembra, criar um bode expiatório. Seja interno ou externo, sempre funciona para desviar a atenção. É uma forma eficaz de direcionar a frustração e unir o grupo contra um outro. E o Sócim, para se manter, tem 3 pilares, digamos, sagrados. O primeiro é a nova língua. Que não é só censurar palavras, certo? Exato. É mais profundo que isso. Muito mais. O objetivo é limitar o pensamento ao limitar o vocabulário. Como diz o linguista José Luiz Fiorin, a linguagem não só descreve o mundo, ela molda como a gente vê o mundo. Uhum. Então, se você elimina palavras como rebelião, liberdade, crítica, fica literalmente impossível pensar nesses conceitos. O Humberto Eco também falou sobre isso, sobre o empobrecimento da linguagem como controle em regimes fascistas. Que coisa assustadora. E o segundo pilar? O duplo pensar. Ah, o duplo pensar. A capacidade de ter 2 ideias contraditórias na cabeça ao mesmo tempo e aceitar as 2. Tipo, saber e não saber ao mesmo tempo. Usar lógica contra a própria lógica. Exatamente. É um mecanismo mental bem complexo. Lembra um pouco que o psicólogo Leon Festinger chamou de dissonância cognitiva. A mente se contorcendo para não confrontar a verdade oficial com a realidade. Entendo.
E olha que interessante, o próprio livro proibido do Goldstein que o Winston lê acaba sendo usado pelo partido Como assim? como mais uma ferramenta para testar e reforçar essa submissão mental, essa capacidade de duplo pensar. Uau! E o terceiro pilar é a mutabilidade do passado. Reescrever a história. Sim, no Ministério da Verdade. Toda a história era um palimpsesto, como diz no livro. Um pergaminho que você raspa e reescreve por cima, sem parar. Apagando o que não interessa mais ao partido. Exato. E é importante não confundir isso com a revisão histórica normal, sabe? Quando surgem novas provas e a gente reinterpreta o passado. Não, isso é outra coisa. O que o partido faz é revisionismo ideológico puro, manipular os fatos para servir ao poder no presente. Os historiadores Napolitano e Junqueira explicam bem essa diferença. Controlar o passado para dominar o presente. É um alerta fortíssimo do livro. Então, esses três pilares, nova língua, duplo pensar e mutabilidade do passado, eles trabalham juntos, é isso? Em perfeita sintonia. A nova língua limita o que se pode pensar. O duplo pensar força a aceitação das mentiras. E a mutabilidade do passado apaga qualquer prova que possa desafiar a versão oficial. Controlam tudo. Linguagem, pensamento, memória. Exato. O historiador Jacques Legove falou sobre isso. A luta pelo controle da memória e do esquecimento é fundamental para quem tem o poder. No fim, eles moldam a própria realidade percebida pelas pessoas. Bem, isso tudo nos deixa com uma questão final, né? Uma questão que fica pairando, pensando nos alertas do Orwell e no que o artigo menciona sobre hoje em dia. Uhum. Com as redes sociais, a inteligência artificial, essa cultura do cancelamento, os revisionismos que a gente vê por aí, como é que as sociedades atuais podem se defender de ecos dessas táticas? Mesmo fora de regimes que são abertamente totalitários como o de 1984. Exato. Como se defender dessa manipulação de informação, da memória? Fica aí a reflexão para todos nós.